nessa leitura diária nós terminamos o livro de Gênesis e qual outro que nós terminamos? Josué. Estamos terminando Mateus, não é isso? Olha como é que nós já avançamos nestes 2 meses, ou 1 mês e pouco de leitura. E durante o mês passado, que nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 19, algo me chamou a atenção. E eu quero compartilhar com os irmãos a mensagem desta noite. Gênesis 19, do 17 ao 23. (19, 17 ao 23). Colocou ali? Fica melhor para eu ler. Diz assim, ó: Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, me ajuda na leitura: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, o seu servo teve o seu favor e a sua lealdade comigo foi grande ao poupar a minha vida, mas não consigo fugir para as montanhas sem que a destruição me alcance e eu morra. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, é pequena e nela estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também atenderei a esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Deixa eu te situar essa situação. No capítulo anterior, no capítulo 18, 2 anjos têm 2 missões. Já viste aquela pessoa que diz: eu tenho 2 coisas para você, uma boa, outra ruim? Não tem pessoas que gostam de brincar assim? Então, esses anjos chegaram à casa de Abraão e disseram: eu tenho 2 missões. Uma é boa e a outra é ruim. Uma é fácil e dá contentamento em realizar: você será pai. A sua mulher, apesar da idade, ela será mamãe. Não é esse o seu sonho? Ah, é sim meu sonho, muito obrigado. Mas eu tenho agora uma segunda missão. E esta não é fácil. Esta não é fácil, mas é necessário. Nós temos a missão de realizar justiça divina. O que é isto? Justiça divina, ela é completa. Algumas cidades, dentre elas Sodoma e Gomorra, ultrapassaram todos os níveis de pecado. Tudo aquilo que Deus havia recomendado para que não fosse feito, aquelas cidades, um total de 5 cidades, mas as mais famosas são essas 2, por serem maiores, elas haviam pecado extremamente, e o Senhor agora decide destruí-las. E ele então, esses 2 anjos na casa de Abraão, após ter dado uma boa notícia, fala isto: nós estamos com pressa. Abraão queria preparar algo para que eles comessem. Nós estamos com pressa e precisamos sair por conta desta missão. E Abraão interpela aqueles homens, aqueles anjos: e se houver 50 justos naquele lugar, destruiria os justos com os ímpios? Não, claro que não.
O Deus de justiça nunca cometeria tal injustiça de destruir o justo com os injustos. Tá, mas me perdoa. Olha a conversa, olha o que ele faz. Ele interpela, ele interroga, ele intercede por pessoas que ele nem conhece. E ele vai além, ele fala: e se tiver 45? Não, se tiver 45, nós não vamos destruir, mas não tem 45. E ele diz: não, me perdoa, mas se tiver 30, se tiver 40, e ele foi até o número 10, que correspondia quase que à família do seu sobrinho, Ló. Como é que Ló foi parar lá, naquela cidade? Deixa eu te contar. Ló, como muitos de nós, somos guiados pelo que vemos, podemos cair em armadilhas. No momento em que Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, ele é chamado por Deus: saia da sua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Ele sai da parentela dele, mas ele leva consigo o seu sobrinho. Isto não era propósito do Senhor. Dado o momento dessa caminhada, eles começam a ter conflitos, os pastores de Abraão com os pastores de Ló, e eles tendem a se separar. Há momento na vida que você precisa se separar daqueles que te atrapalham no caminhar do Senhor. Tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que atrapalham o seu caminhar, e você precisa ter discernimento e se afastar. E Abraão, com toda a sua sabedoria, com a sua idade ali, e principalmente fé no Senhor, ele dá a oportunidade para o seu sobrinho escolher. E ele olha para as campinas do Jordão e vê aquela parte verde, bonita, com água, com pastos verdejantes. Ah, tio, essa você perdeu, eu vou para lá. Não tem problema, ele ficou com a parte pior, desértica. Mas quando o deserto, você está com o Senhor, a presença do Senhor faz com que o deserto floresça. Agora, uma campina verdejante como a dele, e sem a presença do Senhor, é como mato seco. É isso que nós precisamos entender. Tem pessoas que não compreendem isso. A presença de Deus vale mais do que a vida. A presença de Deus, na presença dele há fartura de alegria, mesmo quando não há motivo para se alegrar, porque a alegria é proveniente do trono dele, ou da própria pessoa dele. E ele foi então para lá. Diz o texto, que nós não lemos por conta do tempo, de que ele se sentava à porta da cidade. Era comum naquela época tratar dos problemas da cidade como se fosse ali um juízo. Ali ficavam os homens importantes para resolver pendengas daquelas famílias, daquele lugar, da própria cidade. É como se fosse uma câmara municipal. E ele, pelo texto, nos mostra de que ele talvez fosse, por ser estrangeiro, talvez fosse juiz, ou fosse escolhido para julgar causas daqueles moradores, porque ele era uma pessoa externa. Está compreendendo isso? Tá? Então, ele estava sentado à porta, quando os anjos chegam, à porta da cidade, os anjos chegam para ele e diz: apressa-te, porque nós vamos destruir. Ele recebe aqueles anjos à sua casa, prepara algo para comer, os anjos ratificam a sua missão. Nós não temos tempo de comer nada, nós não queremos dormir, nós temos que sair daqui com urgência. E ele ali fica enrolando. Viste aquela pessoa que todo ano, tudo aquilo que ela diz que promete no ano anterior que faria, ela não faz, porque ela fica ali protelando, e nunca faz coisa alguma. Ló era isto. Apressa-te, temos que sair. E ele ali, inerte, apagado. Tem crente apagado, irmão? Tem. Não observa aquilo que está acontecendo no seu redor. Ele não consegue observar que os sinais apontam para a volta de Jesus, e ele está ali apagado, ele está ali, enfim. Ló era esse tipo de pessoa. Enquanto que ele está ali discutindo, e Ló pegando
as coisas. O que eu vou levar para essa viagem? Eu vou levar isso aqui. Aí mulher sempre carrega muita coisa em viagem. E ela catando aquelas coisas ali, e os anjos falam: não, apressa, vamos embora, não temos tempo a perder, vamos embora. Enquanto que eles estão nesse lenga-lenga, sabe o que é lenga-lenga, não sabe? Já ouviu falar isso? Alguns homens de todas as idades, batem fortemente na porta de Ló. Abram a porta, porque nós queremos esses dois que aí estão. Ló, assustado com isso, abre a porta um pouquinho e diz: olha, eu te dou as 2 filhas que eu tenho. São 2 virgens, nunca tiveram contato com homem algum. Não queremos elas, queremos estes que aí estão. A perversidade, a perversão daquela cidade. Queriam de fato relacionar-se com aqueles anjos, como eles faziam. Todo tipo de perversão aquela cidade fazia. Por isso que subiu as narinas, o cheiro ruim. Por isso que Deus quis destruir, porque não havia mais solução. Foi diferente de Nínive. Nínive, o Senhor mandou para lá Jonas. Foi isso, Jonas? Você está lendo agora enquanto que eu estou pregando? Pode fechar, você tem tempo para ler. Mandou para lá Jonas. Jonas não quis, acabou indo, pregou a mensagem da sua maneira, e aquele povo foi salvo. Por que é que a Sodoma e Gomorra não foi dada a mesma oportunidade? Porque subiu a todos os tipos de misericórdia, a todos os níveis. Irmãos, há um nível que o Senhor já não suporta mais. O homem vai pecando, o Senhor perdoa, vai pecando, me perdoa, Senhor, perdoa, aí peca de novo, perdoa, Senhor, perdoa, peca. Tem um momento que não dá mais. Não dá mais. Aqueles anjos fizeram com que aqueles homens ficassem cegos, como se fosse um flash. E eles ficaram cegos. Quem dirige aí, às vezes um outro camarada, um outro carro, ao cruzar por nós, lança um farol alto, você momentaneamente fica cego, você não enxerga. Aqueles homens ficaram cegos. E como a coisa estava enrolada, todo mundo queria levar um pouquinho do que tinha. Eu fico imaginando às vezes, porque é que o Senhor vai transformar o nosso corpo corruptível em incorruptível. A Bíblia fala que carne e sangue não herdam o céu. Mas sabe por quê? Porque se do contrário você ia querer levar aquela bicicleta velha que está escondida lá, ó, que ninguém usa, aquela panela velha toda suja que você não empresta e nem limpa e nem coisa, você queria levar. E no céu não entra bagulho. Foi isso que estava acontecendo com Ló. Cada um queria levar uma coisinha, levar uma outra. Os anjos disseram: você pode levar todo mundo da sua família. Eu tenho genros, vai atrás dos genros. Ei, essa cidade vai ser destruída. Não acredito em você. Olha o homem sem credibilidade. Como é o teu comportamento na sua família, irmão? Teus familiares confiam em você? Não acredito em você, mas vai ser destruído. Não, os genros não acreditaram. A esposa, as 2 filhas, os anjos agarraram cada um, eles saíram arrastando. E ele então chega a esse versículo que o anjo fala: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em todo o caminho, escapa-te para lá para o monte, para que não mereça. Eu quero trazer esta recomendação
dos anjos a Ló para os nossos dias, para trazer um alerta a você, que está tendo uma vida mais para lá do que para cá, que não se importa tanto com as coisas do sagrado, e que acha que Jesus é tão bom que ele não, na hora H ele vai de fato me puxar porque eu mereço. Deus vai aplicar juízo. Nosso Deus é Deus de bondade, mas é Deus de juízo também. Quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz: considerai a bondade e a misericórdia de Deus. Bondade para aqueles que lhe obedecem. Severidade. Bondade e severidade. Bondade para aqueles que lhe obedecem. Severidade para aqueles que não obedecem. E às vezes a gente acha que vai ser na hora, ele nivelará por baixo e vai levar todo mundo. Não vai. Não vai. Então, no versículo 17, a gente vê isso aí. Escapa-te por tua vida. Qual é o maior bem que a gente possui? É a vida. E a vida, cada um tem a sua. Apesar de termos aqui relacionamentos, comunhão uns com os outros, mas cada um cuida da sua vida. No momento em que você vai se alimentar, você não precisa chamar o pastor. Nem eu lhe chamo quando eu vou comer alguma coisa, não é assim? É assim. Às vezes até mesmo na família, cada um, às vezes não, na família também, quem tem que tomar banho toma, entra no banheiro e toma, não é assim? Quem tem que fazer outra coisa lá, faz, quem tem que se arrumar, faz, enfim, a vida ela é individual. Aqui o anjo é claro quando ele diz, escapa-te por tua, faz assim ó, por tua vida, está falando de você, irmão. Às vezes nós nos prendemos com aqueles que não querem, na família mesmo. Eu quero ganhar, que a pessoa ali aí acaba se perdendo por conta daquele ali. A salvação ela é individual. Escapa-te por tua vida. Esse escapar é fugir. E a Bíblia fala, fuja, passa de largo, não se aproxime, não sente à mesa dos escarnecedores, o caminho dos ímpios, fuja. Fuja. Disse-lhe Jesus, olha o que Jesus diz com relação a escapar, a fugir. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para onde que eu tenho que escapar deste mundo? Pelo caminho que é Cristo. Eu tenho que me aproximar dele. Ele é minha torre forte, a minha cidade seguro. Ele é a propiciação. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Se eu quero escapar da severidade de Deus, eu tenho que me aproximar de Cristo. E Tiago fala isso: chegai-vos a Deus e Ele se chegará para vós outros. Toda vez que nós nos aproximamos de Deus, Deus está com um braço enorme querendo nos abraçar. Agora, se eu me afasto, eu não gozo do carinho, do amor, da bondade dele, porque eu me afastei. Escapar é fugir. Quando você se afasta das coisas que desagradam a Deus, automaticamente você se aproxima daquilo que Deus quer. Foi isso que o anjo disse para Ló e sua família. Aqui, neste caso, para ele: escapa-te por tua vida. Todos serão destruídos, todos ficarão. Jesus veio para salvar todos, porque ele mesmo disse na casa de Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas nem todos serão salvos. O sacrifício dele então foi completo. Ele consumou. A obediência a Deus, aos seus propósitos, pode nos livrar da morte. Eu tenho que ouvir o que Deus está falando. Eu tenho que entender o que Deus está me dizendo. O Senhor não vai mandar anjo para falar com você não, irmão. Irmã, não vai mandar. Vai mandar o anjo da igreja falar com você. A minha responsabilidade é grande. Eu poderia estar falando de muitas outras coisas aqui. Poderia.
Escapa-te por tua vida. Outra coisa que ele manda, e foi algo didático. O que é didático? Para aprendizado. Escapa-te. E ele vem e fala: não pares em todo o caminho. Escapa-te, fuja, ande apressado, não pares. Quem já viu aquele filme, já leu o livro, pelo menos viu o filme, O Peregrino? Alguém já viu? Eu sugiro a você para ler o livro ou assistir o filme. Já leu, Petra? Sugiro a você. Já leu? Sugiro a você. Mostra nesse livro, que foi escrito por John Bunyan, escreveu ele estando preso. E é o segundo livro mais lido no mundo, mais traduzido. Hoje nós estudamos aqui na classe das meninas a respeito da tradução. Esse livro, ele é traduzido para diversas línguas. Tamanha a importância dele. Mas o que ele fala, pastor? Isso que eu quero saber. Ele mostra do caminho do cristão e os empecilhos que aparecem. Você está caminhando muito bem, glória a Deus, aleluia, oh maravilhoso, hoje eu vou cultuar. Aí aparece algo para te interromper. Se você não estiver prestando atenção, você vai ficar. Porque as coisas do mundo nos chamam a atenção. E por que nos chama? Por conta da nossa natureza carnal. A gente tem prazeres, a gente tem vontades, e essas vontades precisam ser mortificadas através do sangue de Cristo. E ele diz, então, o anjo diz: não pares em todo o caminho. Quantas pessoas que você conhece que pararam? Às vezes por coisas bobas, por coisas efêmeras, por propostas sem valor, às vezes por conta de um namorado, às vezes por conta de um serviço que vai ganhar uma merreca a mais, às vezes por conta de uma posição, esquece o sacrifício de Cristo, parou, olhou para trás. E o que a Bíblia nos diz? Quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele falando de si mesmo, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Temos que olhar para Cristo. Se a gente começa a olhar para trás, o que fez que aquela família demorasse tanto? Porque estavam arraigados naquela cidade, gostavam daquela cidade, gostavam de ali estar, acostumaram-se a viver entremeado ao pecado, não achavam que aquilo ali pudesse um dia trazer consequência, e queriam levar alguma coisa de lembrança do mundo. Nós não temos que ter lembrança, irmão. Do mundo já não nos pertence. Abandone. Aquele que se torna amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Aquela família estava tão arraigada que demoraram. E por misericórdia, e isso não vai acontecer no arrebatamento, por misericórdia, por amor a Abraão, que era amigo de Deus, o Senhor foi lá e arrastou aquela família. Isto não vai acontecer no arrebatamento. Isto não acontecerá. Vai estar dois no campo, um será tirado. Dois na cama, um será tirado, o outro fica. A leitura que fizemos hoje, as 10 virgens, por que não foram? Por que não entraram as 10? Por que não entraram as 10? Porque faltava a santificação. Sem a santificação não veremos ao Senhor. E o que é santificação, pastor? É você dedicar tempo e hora aos pés do Senhor, buscando, adorando, louvando, dedicando tempo na sua leitura, compreendendo e aplicando no seu viver diário. Se não for assim, irmão, a nossa vida... mas eu frequento aquela igreja, é bom demais frequentar ali. Eu também gosto. Mas não é o suficiente.
Encontre tempo para servir ao Senhor, para se prostrar a Ele. A verdadeira adoração não é simplesmente dançar, não é. Adoração é prostração, nós aprendemos isso. Tem a ver com o altar. O altar está no alto, eu tenho que me abaixar para chegar até Ele. Não olhe para trás. Portanto, Paulo novamente em Coríntios 58, de 15 e 58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Firmes onde? No caminho. Mantenham-se firmes. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, não. Mantenham-se firmes. Tem gente que é inconstante. Tem gente que é inconstante. Tem gente que é inconstante. Parece aquela gangorra. Todos nós já brincamos de gangorra na nossa infância. Ora está em cima, ora está embaixo. Hoje eu estou crente. Oh, Jesus maravilhoso. Amanhã, não sei se Deus existe não. Inconstância. E o apóstolo Paulo fala: meus irmãos, mantenham-se firmes. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o seu trabalho não será inútil. Sirva ao Senhor. Não tem como ter Jesus como Salvador se Ele não for nosso Senhor. E o Senhor determina o que Ele quer. É a vontade dEle que é imperativa. Igual foi aqui. Nessa passagem é imperativa. Saia, escapa-te. É uma ordem. Não é um pedido. Ei, por favor, por gentileza, por fineza, por obséquio, vocês querem sair? Não, saia, fuja. É ordem. Ordem. Outra coisa que o anjo fala nessa sequência, no versículo 17, ele diz: escapa-te lá para o monte. Escapa-te lá para o monte. Escapa-te. Quem já subiu o monte aqui? Já subiu? Não é fácil? Não? Quando a gente já subi alguns montes por aí, mas quando nós fomos lá no sul, nós subimos como é que é o nome daquele cerro? Cerro de quê? Cerro dos Palomas. É uma planície. Aí você tem que ir subindo devagar. Cansa. Suba. O que é isso? O que é que isso nos alerta? Você tem que buscar as coisas que são do alto, porque as terrenas vão ficar. Suba. Busque as coisas que são do alto. É difícil, pastor, mas tem que buscar. É difícil, pastor, buscar as coisas do alto. As terrenas já estão na nossa mão, e todo dia vem à nossa porta, e é só gente, mas vão ficar. Vão ficar. Devemos ter a imagem do celestial. Devemos buscar as coisas que são do alto, de onde vem a nossa redenção. Fuja para o monte, para que não pereças. Olha o que o salmista diz: como é precioso o teu amor, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra das suas asas. Os anjos estavam indicando para ele o abrigo. Os anjos estavam dizendo para eles aonde eles deveriam chegar, mas ele sentiu: poxa, eu não vou conseguir subir. Estou meio gordinho, estou meio coisa assim, sem preparo físico, eu não vou conseguir chegar até lá. E eles fizeram então um pedido, ou foi feito um pedido, né? A verdade, irmão, que a gente precisa escapar. Jesus é a nossa torre forte, a nossa cidade de refúgio. É para ela que nós devemos, é para Ele que nós devemos nos refugiar. Nenhuma tentação, o apóstolo Paulo fala que não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse comum aos homens. Você é tentado, eu também sou. Pastor, eu não consigo ceder à tentação porque a carne é fraca. Fraca coisa nenhuma. Quem disse que pecado é remédio para isso? É fortificante. Quem disse?
Quem te falou isso? Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse comum aos homens. Está se referindo a homens e mulheres, ao gênero, tá? E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus quer te provar. Refugie-se nele. Busque abrigo nele. O Salmo 91 que a gente sabe de cor. Não sabe? Não sabemos? Tem gente que sabe ele de cor e salteado, mas não sabe o que de fato significa. Está embaixo das asas, à sombra do onipotente. Você precisa entender. Sombra é aquilo que mais está próximo de você. O Senhor está próximo daqueles que lhe obedecem. Vamos concluir. Assim como aqueles anjos concederam refúgio por misericórdia a Ló, antes que eu esqueça, Ló não quis subir ao monte. Ele falou: não, meu Senhor, eu até agradeço por sua misericórdia em ter me permitido a vida, mas não nos mande para lá. Me mande para uma cidade pequena aqui perto. Zoar, o nome daquela cidade, seria destruída também. Nos mande para lá, porque é mais perto, e lá eu vou chegar, dá até para ir correndo. Não queria subir ao monte. Depois você estuda sobre a vida de Ló. Não teve uma vida bacana, não. A misericórdia o alcançou, mas não houve mudança. Tem gente que é abraçado pela misericórdia, só naquele momento, mas mudar? Estou afim não, quero não, posso não, vou continuar a minha vida. O anjo então falou: tudo bem, então vai para lá, mas vai rápido, porque nós não poderemos agir enquanto você lá chegar, e nós não destruiremos essa cidade para a qual você está indo. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer a você que está em casa. Ló teve opção. Ló teve opção. Era para ele ir para o monte alto. Ele retrucou e os anjos disseram: então vai para cá. Nós não temos opção. Se nós deixarmos a Jesus, nós não temos outro. Só há um mediador. Só há um Senhor que nos liga a Deus. Só há um caminho que é verdade e vida. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, diz: não há salvação em nenhum outro nome, no céu ou na terra, só há salvação em Cristo, não tem opção. Ló teve opção, foi concedido a ele: você não vai para lá, não quer ir para lá, tudo bem, mas vai para cá. Se nós deixarmos Jesus como nosso Salvador, nenhum outro poderá nos salvar. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É Ele que nos liga a Deus. Foi Ele que deu a sua vida no Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Ninguém faria o que Ele fez. Deixou a sua glória em obediência ao Senhor e deu a sua vida. Jesus é o nosso refúgio. Tudo que Deus tem a nos oferecer só será encontrado em Jesus. Não há outro nome. Não há outro nome. Tem um hino de J. Neto, um hino antigo, e diz: qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam seu olhar? Não tem outro nome. Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Pedro nem João, nem Davi nem Sansão, nem Jó e nem Noé, é só Jesus.
É Jesus, irmão, em quem nós podemos nos abrigar. É nele que nós temos a segurança. É Ele, nele é que nós provamos o amor de Deus. É em Cristo que você pode provar o amor de Deus. O apóstolo Paulo fala isso: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que graça é essa? Um favor imerecido. Nenhum de nós aqui eram bonzinhos a ponto de obter por meios próprios a salvação. É através dele que nós provamos o amor de Deus. Recebemos a justiça de Deus. Que justiça é essa? Nós somos justificados. Paulo no capítulo 8 de Romanos diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Você era inimigo de Deus, você era destinado à ira futura, mas Jesus nos reconciliou, com seu sangue nos resgatou da vã maneira de viver, e hoje nós temos esperança. Hoje nós somos amigos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, através do sacrifício de Jesus. O que está reservado para nós, a justiça dele, é de nos levar um dia para morar com ele. E conhecemos também a fidelidade de Deus. Deus jamais nos lançará fora. Aquele que começou a boa obra na tua vida, irmão, ele vai dar continuidade. É só você não se afastar. É só você não olhar para trás. É só você não ficar titubeando. É só você não ter relacionamento com as coisas do mundo. Deus vai completar a obra na sua vida. Deus vai fazer com que você se sinta cada vez mais feliz, mais alegre na sua presença. Ele vai ser para você o bom e fiel pastor, aquele que caminha junto contigo. Cristo é quem nos provê salvação, quem nos dá proteção, que nos enche de satisfação e pelo Espírito nos oferece iluminação. É Ele. Tudo para Ele, por Ele e para Ele é que são todas as coisas. É Ele que te salvou, é Ele que pagou o alto preço na cruz, para que você tivesse a alegria da salvação. O mundo quer retirar isto. O mundo quer tirar de você essa alegria, mas não permita. Continue firme, constante, olhando para Cristo, autor e consumador de nossa fé. Amém. Amém.